Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Igreja Pentecostal Deus é Amor. É uma denominação evangélica brasileira originária da segunda onda do pentecostalismo. Foi fundada em 1962 pelo missionário David Martini Miranda. Conforme o censo 200.000 feito pelo IBGE, o número de membros dessa denominação foi estimado em 774.830. Todos eles distribuíram em 11.000 igrejas. Por conta disso, foi considerada a quinta maior igreja em número de membros do ramo pentecostal no Brasil, ficando atrás da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil e da Igreja Universal do Reino de Deus. Da Igreja do Evangelho Quadrangular ficou em nono lugar, entre a Igreja Protestante Brasileira. Oficialmente, a Igreja Pentecostal Deus é Amor foi fundada em 3 de junho de 1962, data em que recebeu o registro de pessoa jurídica em cartório, passado a existir oficialmente perante a lei, mas de fato teve início alguns meses antes, mais precisamente em março de 1962. É caracterizada por sua rigidez nos costumes e por seu conservadorismo, mantendo padrões dos primeiros grupos pentecostais da primeira metade do século XX. Movimento de renovação. Nas décadas de 60 a 70, houve no Brasil uma onda de avivamento que atingiu principalmente as denominações históricas, presbiteriana, batista, metodista e até mesmo membro do Exército da Salvação, influenciado pelos movimentos pentecostais. Esse fato de origem diversa de nações, entre elas a Igreja Presbiteriana Renovada e a Igreja Batista Renovada. O avivamento atingiu também outras igrejas históricas. Congregacional, por exemplo, nem sempre o resultado desse avivamento foi a criação. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus, louvado seja o nome do Senhor. De outras denominações, embora a cisma pode ser apontada como um procedimento comum, geralmente esse cisma ocorre pela rejeição de experiência por parte da liderança das denominações. Os neopentecostais. O neopentecostalismo é um vertente do evangelismo que congrega dominações oriundas do pentecostalismo no clássico ou mesmo da igreja cristã tradicionais, batista, presbiteriana e entre outras surgiram 60 anos após o movimento pentecostal do início do século XX, em 1906, na Rua Azusa, embora nos Estados Unidos da América. Diferente do primeiro grupo do pentecostais que davam muita ênfase ao falar em outra língua e profecias, esse grupo agora enfatiza a cura divina e o exorcismo. Outra característica do grupo neopentecostais que merece ser apontada são a sua rejeição aos costumes rígidos do primeiro pentecostais, a sua adesão à chamada teologia da prosperidade. Nesse grupo podemos inserir principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Renascer em Cristo. Entretanto, desde então, o estilo do culto e pregação passou a ser imitada por outras denominações mais tradicionais, ou então a ser considerada integrante como modelo para a nova denominação. Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada em 1977, quando Edir Macedo, com o apoio do Romildo Soares, decidiu criar a sua própria igreja. Após a criação da igreja, Soares desligou da IURD e fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Ambos eram membros da Igreja Pentecostal da Nova Vida antes de fundar a IURD. A igreja foi criada a partir da reunião ao ar livre, feita por Edir Macedo, chamada de Cruzada para o Caminho Eterno. Mais tarde, as reuniões passaram a acontecer em antigos cinemas. Em 9 de julho de 1977, nasceu oficialmente a igreja, o princípio sob o nome de Igreja da Bênção. Nessa época, a igreja estava sediada a um galpão na antiga Avenida Suburbana, hoje a Avenida Dom Herder, Câmara Zona do Norte do Rio de Janeiro. 3
anos depois foi aberto o primeiro templo museu. Atualmente, a sede do EUD é Catedral Municipal da Fé, localiza na zona norte, no Rio de Janeiro, também conhecida como Templo da Glória do Novo Israel. Outra sede da igreja é o Templo Maior de São Paulo, localizado no bairro paulistano de Santo Amaro. Entre 1990 e 1995, a Igreja Universal passou de 900 mil para 13 milhões e meio de fiéis. Possui mais de 2 mil templos no Brasil. 7 mil pastores estavam presentes em 34 países, com 225 templos nos 5 continentes. A denominação é uma das mais polêmicas da linha neopentecostal, tanto pelo escândalo financeiro como pelo uso de objetos diversos em seus cultos. Além disso, há uma forte tendência a cicatrizante na mesma. A Igreja Internacional da Graça de Deus é uma denominação evangélica neopentecostal fundada pelo missionário Romildo Ribeiro Soares, conhecido como missionário R.R. Soares. Em 1980, na rua Lauro Neiva, no município de Ducas de Caxias, Rio de Janeiro, Romildo fundou a sua própria denominação logo após ser separado do seu cunhado. Então, o pastor Edir Macedo, hoje bispo. Atualmente, a Igreja Internacional da Graça de Deus tem mais de 2 mil templos abertos em todo o mundo. Nesse número, mais de igrejas encontraram no Rio de Janeiro, onde tudo começou. Conta ainda com todo o complexo de comunicação que inclui o canal aberto na TV, programas e outras emissoras, revista, livro, editora e gravadora. Glória a Deus, aleluia. Renascer em Cristo. A Igreja Apostólica Renascer em Cristo é uma denominação da linha neopentecostal fundada em São Paulo em 1986 por Estevão Hernandes e Sônia Hernandes. A denominação possui uma rede de TV, uma gravadora, uma rede de rádio, uma editora e uma linha de confecções. No Brasil, há cerca de 1.200 templos e mais de 2 milhões de seguidores, segundo o site oficial. Essa tornaria a Renascer na segunda maior denominação neopentecostal brasileira. Inicialmente, a reunião era feita no apartamento do casal, sendo posteriormente alugado um salão no piso superior no edifício onde se encontra a pizzaria Lervorno, na rua Vergueiro, no bairro de Vila Mariana, em São Paulo. Com o aumento de números de membros, foi disponibilidade um espaço da Igreja Evangélica no Árabe de São Paulo, ainda na Vila Mariana. O foco principal era o culto para jovens. Após um rápido crescimento, é adquirido um prédio na Avenida Lins de Vasconcelos, onde seria seguido a ele internacional com capacidade para 5 mil pessoas. Desde então, aconteceu um crescimento vertiginoso em pouco tempo, já ocupava muito espaço na mídia. A igreja foi alvo de diversas matérias na imprensa, geralmente destacada escândalos financeiros. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essa pessoa, abençoa a casa dela, abençoa a vida dela, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, a vida espiritual, a vida física, a vida mental. Abençoa a saúde, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, da paz, da alegria, Senhor Deus. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.